Acho que a questão hoje da saúde mental vem aumentando um pouco, né? Esse assunto entre as pessoas, né? Pelo menos, eu vejo que pessoas que sofriam de ansiedade um tempo atrás nem conseguiam identificar o que era isso, né? Hoje, com o conhecimento que existe dentro da internet, elas já conseguem identificar esse tipo de problema. Pois é, nós estamos vivendo tempos muito desafiadores, mas o conhecimento chegando até as pessoas Sim. pode ser algo muito positivo, que a pessoa entende o que está acontecendo com ela, por exemplo, eu estou ansiosa. Se de repente ela procurar o que fazer quando está ansioso, ansiosa, ela vai encontrar algumas dicas muito bacanas, mas é importante saber o outro lado também, né? Algumas pessoas têm uma ansiedade levemente aumentada, não é um transtorno ainda, porque assim, todo mundo tem ansiedade. Se de repente vocês virem em algum lugar e falar, olha, vem aqui que a gente cura a ansiedade para você nunca mais ter ansiedade, isso é mentira. Não existe Não isso daí. existe, porque a ansiedade é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Nós precisamos de ansiedade para continuar vivo. Só para me entender, então, a questão da ansiedade não é uma coisa que simplesmente com tratamento vai deixar de existir da sua De vida. jeito nenhum. Se perdermos a nossa ansiedade, a gente morre. Por exemplo, imagine, estávamos falando de caminhoneiros, né? Imagine o caminhoneiro lá, ele está na autoestrada, numa velocidade constante, aquele finalzinho de tarde, aquele soninho. Aparece um animal na pista. Ele tem automaticamente de ter uma ação de desvio. O que ele vai fazer? Ele só faz isso porque a ansiedade dele aumentou. Então, nós temos uma mudança em toda a circuitaria do cérebro e do corpo para promover uma quantidade muito maior de sangue nos músculos superiores e inferiores, para ele ter força para fazer alguma coisa. Então, isso só é possível se ele tem um aumento da ansiedade. Que vai ativar esse sistema. Exatamente. Entendi. É um mecanismo que nós chamamos de luta ou de fuga. Entendi. Então, se ele não tiver ansiedade, ele morre. A ansiedade nos salva. Agora, qual é o problema? Muitas pessoas começam com uma ansiedade aumentada. Doutor, se você quiser puxar o microfone para falar um pouquinho mais perto, ele é ajustável, fique à vontade. Legal. Tem muitas pessoas que têm uma ansiedade aumentada. Por algum motivo, a ansiedade está aumentando. A ansiedade nada mais é do que o estresse de amanhã hoje. Então, a estresse e ansiedade no cérebro é o mesmo mecanismo. A mesma área do cérebro é responsável pela ansiedade e pelo estresse. Qual que é a diferença? O estresse é aquilo que acontece agora, né? Então, aparece, sei lá, acontece cair alguma coisa aqui. É um estresse. Ele vem do momento. Agora, imagine que amanhã você esteja no podcast e você se lembra, nossa, onde caiu alguma coisa. Já pensou se cair alguma coisa hoje? Será que vai cair? Será que vai cair? Essa preocupação com o que vai acontecer, isso é ansiedade. Então, é natural, todos nós temos estresse, todos nós temos ansiedade. Agora, quando ela está aumentada, ampliada, isso é considerado algo muito perigoso para as pessoas. E se ela não conseguir ferramentas e estratégias internas para lidar com isso, ela vai desenvolver o quê? Um transtorno de ansiedade. Que é um caso mais que é uma sério doença. ainda. Pois é. A ansiedade por si só é uma emoção. Certo. Agora, quando ela sai do eixo e isso está atrapalhando a vida daquela pessoa, e por alguns outros motivos também nós entendemos que o que está acontecendo é um transtorno de ansiedade. Aí é uma doença. Aí sim, muitos casos precisa até de uma intervenção medicamentosa. Então, a ansiedade por si só, ela é uma emoção. Para algumas pessoas está mais aumentada e ela precisa manejar isso. Porque se ela não manejar, pode chegar num transtorno. Só para a gente fechar o assunto. Qual é o aspecto negativo, então, da pessoa ir na internet e pesquisar ansiedade? É ela acreditar que ela está com um transtorno de ansiedade. E muitas vezes ela não está com um transtorno, ela está com uma emoção, ansiedade um pouco aumentada, que é completamente diferente da terapêutica. Como que faz para identificar, doutor, essa questão da ansiedade, um nível normal Emoção, ali, e um transtorno doença. de ansiedade, isso, uma Sim. doença? Bom, tudo aquilo que impacta a vida da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tem crise de ansiedade, ela pode não sair mais de casa. Por que ela não sai mais de casa? Porque ela acredita que vai acontecer algo tenebroso e ela chega, por exemplo, vai fazer uma prova, ela tem uma crise de ansiedade e não consegue fazer a prova. Ela vai trabalhar, tem uma crise de ansiedade e não consegue trabalhar. Sim. Ela vem participar de um podcast, tem uma crise de ansiedade e não consegue participar. Então isso é um transtorno. Está impactando a vida dela. Já dura um tempo considerável, ela está sofrendo com isso, sei lá, 2, 3, 4 meses. Isso está atrapalhando a vida dela?
É um transtorno. Claro que, quando nós vamos diagnosticar, e quem pode diagnosticar qualquer tipo de transtorno neuropsiquiátrico, isto é, transtorno ligado à saúde mental, é o médico, psiquiatra, neurologista e o psicólogo. Então, Certo. e a psicóloga, são esses três profissionais que estão capacitados para diagnosticar. Não é que o médico não possa diagnosticar, mas os profissionais que estão mais capacitados são esses três, porque nós trabalhamos na área da saúde mental. Então, a forma como nós diagnosticamos, nós vamos avaliar sinais e sintomas. O que são sintomas? Sintoma é aquilo que a pessoa fala: olha, eu senti isso, aconteceu aquilo outro. O que são sinais? Eu conversando com você, eu passo a identificar algumas coisas. Por exemplo, imagine que a pessoa está com uma inquietação psicomotora muito grande. Ela está ali tamborilhando os dedos, batendo as pernas. Quer dizer, a pessoa, algumas vezes, ela não revela isso. Então, se ela não revela e eu estou vendo, é um sinal. Então, nós avaliamos sinais e sintomas e avaliamos um conjunto de outras questões para determinar: será que essa ansiedade é apenas uma emoção que está aumentada e a gente consegue gerenciar de uma forma mais simples, ou isso já está tão intenso que a pessoa não tem mais domínio e ela precisa de um auxiliar químico, isto é, ela precisa de um medicamento. Então é por aí que a gente segue, para distinguir então uma ansiedade que é doença, que é transtorno, de uma ansiedade que é uma emoção que está aumentada. Na questão dessa ansiedade aumentada, é mais ou menos como se levasse ela, tipo, uma crise de pânico, síndrome de pânico, ou as duas coisas não têm muito a ver? Nós entendemos hoje o pânico, a síndrome do pânico, Sim. é um transtorno que tem uma conexão muito grande com a ansiedade, Certo. mas acaba sendo um outro transtorno. Porque ele tem algumas manifestações um pouco diferentes, mas de uma forma ou de outra ele está conectado à ansiedade. Uma pessoa que tem uma ansiedade, que é uma emoção ainda, não é uma doença, que está aumentando de uma forma muito acentuada, ela pode ter uma crise de pânico ou um transtorno de pânico. Qual que é a diferença? Uma crise de pânico é um evento. Aconteceu dela ter uma crise de pânico. Uma situação e não teve mais. Então, uma crise. E a diferença do transtorno do pânico? Opa, então já passou a ser algo mais regular. Ela teve uma crise de pânico lá quando foi sair do trem, ela teve uma crise de pânico quando chegou na empresa, ela teve uma crise de pânico quando foi atravessar a rua para ir na padaria. Então não é só uma crise ligada a essa ansiedade que está aumentada, mas um transtorno. Interessante. E o que eu acho também um pouco estranho nisso, porque as pessoas demoram para procurar ajuda, né? E geralmente quando as pessoas vão conversar com alguém referente a isso, tipo, as pessoas não dão muita importância, porque não é uma doença visível ali, não é uma ferida no corpo, né? É isso. Talvez o exemplo principal você trouxe. Se eu estou caminhando na rua, eu caio e fraturo a minha perna, todo mundo vai falar: vai no médico. Olha, você precisa ir urgentemente no médico, vai lá no cirurgião para dar um jeito nisso. Agora, se eu estou com uma perna quebrada aqui dentro, isto é, se eu estou com um transtorno que não é visível, as pessoas não dão credibilidade. Sim. Até por conta de questão cultural mesmo. Mesmo a gente, né, na nossa geração, o que a gente escutou dos nossos pais? E veja, os nossos pais fizeram o melhor que podiam fazer. Mas o que a gente escutou? Homem não chora, engole o choro. Sim. Moleque não sabe lidar com as emoções. Quantos de nós, e aqui eu digo até na clínica, homens casados, diretores, presidentes de empresa, que não sabem lidar com as próprias emoções. Você pergunta para ele: o que você está sentindo aí? Ele fala: não sei, eu não estou muito bem hoje. Tá, mas você não está muito bem por quê? O que você está sentindo? Ele não sabe. Então nós temos uma baixa inteligência emocional de pessoas assim, de muito sucesso, pessoas maduras, mas não conseguem lidar com as emoções. Na questão que o senhor comentou agora, referente à criação lá atrás, né, dos nossos pais, o senhor acha que essa questão, engole o choro, foi coisas assim que deixou a geração passada mais forte, ou elas ultrapassaram tudo isso com problemas ali que não foram revelados? Duas coisas. Primeira coisa, né? Toda vez que eu nego uma emoção, a nossa emoção é uma energia. É uma Sim. energia química, inclusive. Nós estamos falando de questão química no nosso cérebro. Eu estou sentindo algo e esse algo que eu estou sentindo não é validado. Então, primeira coisa, uma pessoa que não tem a emoção dela validada, ela pode simplesmente deixar de acreditar nela.
Pessoas que têm emoção não validada, ela tem baixa autoestima. Por quê? Veja só, se eu estou sentindo isto, que eu estou muito triste porque meu passarinho, meu cachorrinho morreu e meu pai falou que homem não chora. Então eu não posso lidar com essa emoção. Só que a emoção ela não deixa de existir. Para finalizar essa resposta, eu vou falar de uma questão neuropsicológica, né? De neurociência. Sim. Veja só, no nosso cérebro, nós temos 2 amígdalas. Inclusive, algumas pessoas falam, né? Quando a gente diz, mas professor, mas eu tirei as amígdalas. Não. Nós não estamos... Eu pensei nisso agora. Nós não estamos falando da amígdala da garganta. Tanto que a medicina até trocou o nome das amígdalas da garganta. Né? O nome agora é tonsila. Tonsilas palatinas. Então não é mais amígdala. A amígdala é do cérebro. Na direção do olho e da orelha, na intersecção de um lado e do outro lado, nós temos 2 amígdalas, uma de cada lado. Certo. Para que serve a amígdala? A amígdala serve para nos defender o tempo todo. Só que toda vez que ela visa me defender, ela muda toda uma circuitaria, uma química importante, né? A glândula pituitária produz uma outra química que vai chegar nas minhas glândulas que estão acima dos rins. Glândula adrenal. Para quê? Para produzir adrenalina. Então imagine que homem não chora, engole o choro, moleque. Pronto, meu cérebro, aquela emoção tá lá. As minhas amígdalas cerebrais, ela já mandou a informação e chegou aqui embaixo já para produzir adrenalina. A adrenalina entrou na minha corrente sanguínea, tá aqui, preparando o meu corpo para luta ou fuga. Porque veja, o meu corpo está entendendo que eu estou correndo um grande risco. Só que eu não estou correndo um risco real. Meu pai falou para eu engolir o choro. Só que aquilo é interpretado por mim como sendo algo muito perigoso. E aí eu produzo adrenalina. Essa adrenalina, ela está no meu corpo e se eu não fizer nada com ela... Porque, veja, o meu cérebro entendeu que tem que ter adrenalina porque tem um tigre na minha frente. Só que o tigre é meu pai brigando comigo. Quer dizer, eu não posso avançar em cima dele. Exatamente. O que acontece com essa química no meu corpo? Ela diminui o meu sistema imunológico. O que acontece com esse excesso de adrenalina no meu corpo? Ela inflama o meu corpo. Um corpo inflamado é um corpo doente. Então, veja, quando nós não lidamos com as emoções não estão nem aí se você quer lidar ou não com elas. Elas existem no seu corpo. E se você não trabalha com as emoções aqui dentro, não trabalha a partir da retórica, ela se manifesta no seu corpo. Hoje nós falamos das doenças psicossomáticas. O que é uma doença psicossomática? Muitas doenças são consideradas autoimunes psicossomáticas. Por exemplo, doenças de pele, é muito comum doenças de pele psicossomática. Então, se nós não lidamos com os acontecimentos da vida, não dá para engolir o choro. Tipo, a grosso modo falando, se você não solta aquilo vai refletir. Você precisa, de uma forma ou de outra, lidar com aquilo. Isto é que nos faz maduros. Então, veja, nossos pais, por mais boa vontade que tiveram, sempre que fizeram isso, de uma forma ou de outra, eles não estavam nos ajudando. E isso podia dar a impressão de que éramos pessoas mais fortes. Não, homem não chora, não chora. Na realidade, o que está acontecendo? Eu tenho emoções, eu não estou lidando com essas emoções, mas não quer dizer que elas não existam. Ela pode existir, inclusive pode estar atrapalhando a minha vida. Caramba, interessante. E a gente não pensa dessa forma, né? Não. Então, nossa geração, nós não estávamos preparados para viver isto. E nós estávamos preparados para um mundo muito manual. E aí, conforme as mudanças que nós tivemos, isso interferiu diretamente na nossa saúde. Os avanços tecnológicos. Exato, né? Sobretudo.